Que o nosso Deus possa nos abençoar e nos guardar com as suas misericórdias que dura para sempre. Eu quero trazer uma palavra hoje para a nossa meditação no livro de Apocalipse, no capítulo 17, que diz, o versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: e é o nosso tema de hoje. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que atrás a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu quero traçar um pequeno estudo neste momento dentro da palavra de Deus para a nossa meditação. O livro do Apocalipse, ele é bem claro a respeito dos acontecimentos do fim dos tempos, e nós precisamos estar atento aos acontecimentos. E eu quero falar sobre a mulher e a besta. O que vem ser esta mulher que está escrita no livro de Apocalipse, no capítulo 17? E também entender o que é a besta. E para isso, nós podemos estudar junto. Basta você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 17. E também nós vamos recorrer ao capítulo 13. Hoje, 6/10/2022, esse ano é um ano de aniversário do Brasil. Faz 200 anos que o Brasil se transformou em Brasil, né? Que Dom Pedro I deu o grito da independência. E também é o 3º ano do presidente Jair Messias Bolsonaro como presidente. E muitas outras coisas acontecendo, né? Tá fazendo aí desde fevereiro, né? Tá aí uns fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, uns 7 meses de guerra na Ucrânia. Que Deus possa ter misericórdia e repreender esse espírito de morte. Então tá acontecendo muitas outras coisas, e sujeito até uma guerra mundial, novamente a 3ª, né? Então vamos para o nosso estudo, Apocalipse 17, versículo 7, que vai nos contar o mistério da mulher e da besta. Ele diz assim: e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta. No livro do Apocalipse, mulher tem 2 sentidos. Primeiro, mulher, ser humano. E no segundo sentido, mulher, representando uma igreja no sentido espiritual. Sendo que tudo é espírito. Mulher, ser humano é espírito, e também, só porque é um espírito, né, incorporado num corpo. E no sentido de mulher igreja, é um sentido espiritual quando crer. Vejamos então o mistério da mulher. Primeiro, né, a Bíblia fala muito, no livro de Apocalipse fala muito sobre mulher. Mulher, principalmente mulher vestida do sol. O que é mulher vestida do sol? Quando nós encontramos isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, fala que a mulher vestida do sol, ela tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Né? A gente pode interpretar isto como o Israel, né? Assim, o Israel de Deus.
E também Apocalipse capítulo 17, versos 1, a mulher prostituta. E Apocalipse 17, verso 6, mulher embriagada. Apocalipse 17, 5, a mulher é chamada a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 6, a mulher está embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Ninguém embriaga com sangue, isto é sentido figurado. Quer dizer que está envolvida na morte das testemunhas de Jesus. Isto aqui está falando de Pilatos, morte de Jesus. João capítulo 19, versículo 18 a 22. Nero, o imperador Tito Flávios, nos anos 64 a 70 depois de Cristo. Destruição do templo de Salomão, profetizado por Daniel 9, 26, diz, o povo do príncipe que há de vir, lá está escrito dessa forma, tem uma frase lá escrito dessa forma, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Está falando de quando Nero e Tito destruiu Jerusalém 70 anos depois de Cristo. A morte dos apóstolos em Roma, a história da igreja. A Santa Inquisição criada pelo Papa Pio, pelo Papa Gregório IX, no ano 1231, por causa de traduzir a Bíblia. A Igreja Católica considerava seita religiosa os cátaros, os valdenses, os husitas, de onde surgiram homens abençoados como Jean Hus. Essa seita fazia a tradução da Bíblia de hebraico para o francês. Esses foram mortos porque traduzia a Bíblia e era acusado como herege pela Igreja Católica Romana. Apocalipse 17, versos 3, João vê uma mulher assentada sobre uma besta no deserto. O deserto também é um sentido figurado, significa lugar sem Deus, coração vazio, ausência de Deus, igreja sem Espírito Santo, em outras palavras, cultuando a um Deus morto, imagem de escultura, etc. Besta também é um sentido figurado. Besta é uma doutrina de homem que foge dos ensinamentos da palavra de Deus. Aqui se refere a um sistema de uma concordata de 7 cabeças e essas 7 cabeças têm 2 sentidos. Está falando de 7 colinas ou de 7 montes, que é a geografia de Roma, mas também de 7 reis. Apocalipse 17, versículo 9 e 10. Aqui no capítulo 17, versos 3, o assentado tem um sentido de confiança, um sentido de segurança, tipo, eu confio no que a mulher besta está falando, ensinando, e não procura examinar as escrituras como a igreja de Bereia fez em Atos 17, versículo 10 e 11. Paulo aconselha Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 15 e 16. E Jesus disse, examina as escrituras. Ele está ensinando aqui para Timóteo, para poder examinar as escrituras, porque cuidamos ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E aqui ele fala, João 5,39, examina as escrituras. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade, procurar estudar. Então vimos que o livro contém muita linguagem figurada, onde dificulta o entendimento das pessoas. E sendo assim, as pessoas preferem deixar de ler. Mas Jesus disse para os leitores do livro do Apocalipse, eu te direi o mistério.
Apocalipse 17, 7. Eu te direi o mistério, isto é, estudar e procurar compreender o conteúdo do texto em oração, perguntando ao Senhor, o que é isto? O que quer dizer aquilo? E o Senhor nos esclarecerá. E aqui começamos a entender o mistério da mulher. Nós já sabemos que a mulher aqui é uma mulher igreja, né, no sentido espiritual, como diz, e Apocalipse capítulo 17, verso 7 diz, e o anjo me disse, eu te direi o mistério da mulher e da besta, que atrás a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu pergunto, que mistério é esse? Que mulher é essa? Vamos entender mais. O mistério é que essa mulher que a besta está trazendo se refere a uma igreja e não a uma mulher comum. A besta é os seus líderes, com os seus ensinamentos fora dos ensinamentos da palavra de Deus. É uma igreja no sentido espiritual, de onde vem os ensinamentos que conduz o ser humano a um ser supremo, digno de adoração. E isto, na Bíblia, é uma blasfêmia. Apocalipse 17, versículo 7, também diz que a besta está trazendo a mulher, isto é, o sistema religioso está conduzindo-a, está dirigindo a igreja. Em Efésios 5:23, Paulo faz uma comparação da mulher e a igreja. E diz, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5:24, a igreja está sujeita a Cristo. A mulher está sujeita ao marido. Efésios 5:25, marido, ame sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Né? Se a gente for fazer, a gente tem que se entregar pela igreja também. Em Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27, Paulo fala à igreja, para a igreja se purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível a Deus. Efésios 5:32, Paulo diz, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, como acabei de falar, a mulher aqui está representando uma igreja. Então, mulher é igual igreja. Esta mulher está referindo à igreja das nações. Besta é quem representa a igreja das nações, no sentido do Vaticano. Os papas, os seus seguidores são as nações. Mulher, besta, tudo está se tratando da igreja. É um corpo de líderes que tem por nome Papa. E tem 7 cabeças e 10 chifres. Só que os chifres não estão ligados à besta. Veja que eles receberam poder como rei por 1 hora depois da subida da 7ª cabeça. Apocalipse 17, versos 12. E está assentada sobre 7 montes ou 7 colinas, que faz parte da geografia do país de Roma, né? Isso é muito fácil, só a gente entrar na internet, no Google ou no YouTube e ver lá os 7 montes. Primeiro monte Aventino, segundo monte Capitólio, terceiro monte Palatino, quarto monte Célio, quinto Monte Quirinale, sexto o Monte Viminale e o sétimo Esquilino. E o do Vaticano fica do outro lado do rio Tibre, Apocalipse 17, versos 9 e 10. Agora, já dá para entender quem é essa mulher que o livro está falando. Agora vamos entender onde esta mulher está assentada.
Apocalipse 17, versos 3, a mulher está assentada em um deserto, sobre uma besta. O deserto aqui é uma linguagem figurada, como já vimos, mas também se trata de povos, nações, multidões, línguas, que a mulher está assentada. Essas nações estão sendo influenciadas por essa mulher besta. Apocalipse 17, 15. Todos no mesmo sentido, sem Deus, longe da palavra. Apocalipse 17, verso 17. Porque Deus tem posto em seus corações que se cumpra o seu intento e tem uma mesma ideia, e abestam o seu reino até que se cumpra a palavra de Deus. Agora veja que o lugar onde a prostituta está assentada também é figurado. Veja Apocalipse 11, verso 8, diz: na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Vamos meditar neste versículo. Primeiro, praça da grande cidade, praça de São Pedro, de onde é dados os anúncios de tudo que acontece no Vaticano. Segundo, cidade espiritual, está falando é de gente, é de pessoas que moram ali, que se reúnem ali com uma intenção. E essa intenção foi Deus que colocou em seus corações, como já vemos Apocalipse 17, versos 17, porque Deus colocou em seus corações que se cumpra o seu intento, até que se cumpra a palavra de Deus. Terceiro, se chama Sodoma e Egito. Isto é uma concordata, apoia, se chama Sodoma e Egito. Isto é, concorda, apoia, compartilha, aceita, acolhe e abraça tudo que as pessoas de Sodoma e Gomorra praticavam. E também as idolatrias do Egito, contém no Vaticano. Veja Romanos capítulo 1, versículo de número 20. Romanos 1, versículo de número 20, eu acho que é isso, versículo 20, a seguir, até o versículo 32. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Dizendo-se, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, isso é, idolatrando o homem, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Tudo isto serve para a idolatria. Pelo que também Deus entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também o varão, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo a recompensa que se convinha ao seu erro.
E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheio de toda iniquidade, de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e mãe, nécio, infiéis, no contrato, sem afeição natural, irrepreensíveis, sem misericórdia. O versículo 32 diz assim: os que conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. É o que eu acabei de falar, né? Eles cometem, nós vamos estudar aqui, eles cometem isso e ainda concorda, né? Como o Egito aqui, concorda, apoia, compartilha, aceita, acolhe, abraça tudo que as pessoas de Sodoma e Gomorra praticavam. E também as idolatrias do Egito, como nós vemos aqui, com a dúvida e tudo mais. Vamos espiritualmente, quarto sentido, espiritualmente. Essa palavra espiritualmente para Sodoma e Egito significa carnal, mundano, profano, irreverente, como igreja, insensível a Deus e a sua palavra, a Bíblia. O 5, onde o seu Senhor também foi crucificado. Existe alguma tradução, né? Principalmente alguma tradução que vai dizer que é o meu Senhor, mas no original do grego está escrito o seu Senhor, do grego e do hebraico. O seu Senhor. Tem alguma tradução que diz o que eu estou acabando de falar. No original é onde o seu Senhor está falando, é da morte de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo nesta praça e dizendo que não era digno de ser morto como seu Senhor foi morto. E Jesus foi crucificado no monte chamado Gólgota, Mateus 27, versículo 33, Marcos 15, 22 e João 19, 17. Este aqui, não desfazendo da morte de Pedro, porque serviu de testemunho para a igreja, e preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, Salmo 116, versículo 15. Foi na praça dessa grande cidade chamada Sodoma e Egito que a igreja foi martirizada. E Jerusalém nunca foi chamada de Sodoma e Gomorra por Deus por este nome. Nunca foi chamada de Sodoma. Sempre foi chamada de cidade santa, cidade do grande rei, cidade de Davi. Esta cidade aqui no livro do Apocalipse tem vários nomes. Apocalipse 17, versos 3, e viu uma mulher assentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes e blasfêmia. Ela tem vários nomes. Em Apocalipse 11, 8, é chamada de Sodoma e Egito. Em Apocalipse 16, versos 19, cidade das nações. 16, 19 ainda, a grande Babilônia. 17, uma grande prostituta. Apocalipse 17, verso 5, grande Babilônia, mãe das prostituições da terra. Apocalipse 18, versos 10, aquela forte cidade que o povo acha que nunca vai ser devorada. Todos estes nomes de blasfêmia que é dado a esta cidade, está falando de Roma, onde o Vaticano está situado. Apocalipse 17, versículo 9 diz: as 7 cabeças são 7 montes. E esses 7 montes aqui está fazendo menção de onde a mulher igreja está localizada ou assentada. Apocalipse 17, 10 conta a história do Vaticano. Desde o primeiro Papa no país do Vaticano, em 11 de 2 de 1929, Papa Pio XI, do Tratado de Latrão, ou Tratado de Santa Sé, tratados feitos entre o Reino da Itália e Santa Sé, ratificando
ratificando em 11 de fevereiro de 1929, dando fim à questão romana, e consiste em 3 documentos. Primeiro, um conhecimento total da soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano. Segundo, tratado, concordata regulando a religião católica no país de Roma. Terceiro, reivindicações das terras da Santa Sé por suas perdas territoriais, terra que o rei Pepino breve tinha conquistado dos Lombardos e doado à Igreja Romana nos anos 754, agora transformado no país ou Estado do Vaticano, os Estados Pontífices. A condenação da Igreja. Vamos ver agora a condenação da grande prostituta e não da igreja, né? Vamos colocar assim, Apocalipse 17:1 diz: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. 17:1. Eu pergunto, qual condenação? Quando lemos o capítulo 17, não encontramos a condenação desta grande prostituta, mas está mostrando o porquê ela vai ser condenada. Vejamos por quê da condenação. 17:2, porque ela prostituiu com os reis de toda a terra. 17:2, os habitantes de toda a terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vinho é o mesmo que envolvimento. Gálatas 5, versículo 9 diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E toda a terra está envolvida, está embriagada com este vinho. Também vinho é um ensinamento que envolve e leva a raça humana a blasfemar do nome de Deus e do tabernáculo e dos que habitam no céu. Apocalipse 13, verso 6. Apocalipse 17, versos 4, a mulher estava vestida, é o mesmo que está protegida, envolvida, enrolada com as riquezas deste mundo. Veja que a mulher ou a igreja tem na mão um cálice de ouro. O cálice Jesus usou somente na ceia, nas coisas sagradas da casa de Deus, no dia da Páscoa. Mateus 26, versículo 27. Agora veja que este cálice que está na mão desta mulher, vestida de púrpura, ele está cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. Apocalipse 17:5, na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17:3, cheia de nome de blasfêmia. Veja que só o Papa possui muitos nomes. Primeiro, o nome de nascimento, né? Vamos colocar o Papa Francisco, Mário Jorge Bergoglio, Papa, o nome dado pelo sistema do governo do Vaticano. O soberano do Vaticano III, quarto, Francisco, o nome escolhido por ele para servir de exemplo para ele, e também é chamado de Vossa Santidade. Apocalipse 17:4, a igreja, isto é, o templo, está enfeitada, adornada, ornamentada com ouro e pedra preciosa e pérolas. Eu pergunto, será que precisamos ir no Vaticano para ver essas benfeitorias? Adentrar pela Capela Sistina, na Capela de Michelangelo, na Capela de São Pedro? Eu digo, claro que não. É só chegar em Ouro Preto, São João del Rei, Capela de Santo Antônio em Tiradentes, Capela de São Francisco no Pelourinho em Salvador. Está aí o porquê da condenação da grande prostituta. Só se preocupa com o seu bem-estar, as coisas desta terra, deste mundo. Veja que Nabucodonosor levou cativo o povo de Israel e também levou os utensílios consagrados da casa do Senhor. Daniel 5:1. E o rei Belsazar deu um banquete para 1000 dos seus grandes
e depois de se embriagar, mandou trazer os utensílios consagrados da casa do Senhor, e bebeu ele e suas concubinas, e deram glória aos deuses da Babilônia. Daniel 5:2 a 4, veja no verso 5 que apareceu uns dedos de mãos de homem escrevendo na parede. No versículo 24 a 28, o que a mão escreveu é Mene, Mene, Tekel, Tarsim. O significado é dado por Deus, por Daniel, dividido foi o seu reino e Deus deu aos medos e persas. O versículo 30, naquela mesma noite, diz, naquela mesma noite foi morto Belsazar. Agora eu pergunto, vem um reino, invade Jerusalém, mata o príncipe da paz, que é Jesus, e nos anos 70, nos anos 64 a 70 depois de Cristo, entra em Jerusalém, destrói o templo e com certeza levaram para Roma todos os utensílios da casa do Senhor. Acredito que até a Arca da Aliança levaram para Roma. Mataram todos os apóstolos na praça de São Pedro. A igreja era devorada por leões e servia de espetáculo para os imperadores do Coliseu. Pergunto eu, o que vai acontecer com este povo? Ficará impune? Eu acredito que não, pois nos dias dos dois papas junto haverá uma destruição de Roma. O mundo inteiro verá isto acontecer por causa das câmeras e da internet, pois o livro em vários lugares fala de um grande terremoto. Apocalipse 16, versículo 19 e 20. Apocalipse 16, Apocalipse 6, versículo 12, Apocalipse 11, 13 e Apocalipse 10, verso 7 fala que antes, esses que eu falei, né, fala do grande terremoto. E Apocalipse 10, 7 fala que é antes de soar a sétima trombeta. Acontecerá este segredo de Deus que eu, João José Campos, acredito que é este grande terremoto que vai acontecer na cidade de Roma. Que muita gente fala aí de uma profecia de um tal de São Malaquias. É porque São Malaquias, com certeza, se ele leu isto aqui, ele vai entender que o último Papa, ele era a sétima cabeça. E ele entendeu que quando fosse a sétima cabeça,